Olá pessoal, aqui é o irmão Josué e hoje eu vim trazer essa maravilha de obra, Eleitos Mais Livres, né? Uma perspectiva equilibrada entre a eleição divina e o livre-arbítrio do nosso teólogo Norman Geisler, pela editora Vida. Vamos dar uma olhadinha nesse material aqui? Então roda a vinheta aí. Então pessoal, eu comprei esse material. Eu achei ele assim muito bom. É um material que vale muito a pena você ter ele na sua biblioteca, principalmente se você for arminiano e que quer entender esse conceito de eleito mais livre, né? Então, o Norman Geisler ele vai trazer e vai abordar essa questão aqui nesse material. A capa dele é uma capa bem bonita. Eu plastifiquei, né? Na verdade, eu encapei os meus livros, né? Eu estou fazendo isso, estou encapando os meus livros, né? Para ter uma durabilidade melhor, porque a nossa mão tem suor e ele acaba desgastando a capa e tudo mais no decorrer do tempo, né? Encapando ele com plástico, você consegue ter uma vida útil dele aí, né? Por longos e longos anos, né? Ele não é um livro tão grosso, mas é um livro excelente. Ele tem um total aqui de páginas. Eu vou tirar a bibliografia, tá? Tirando a bibliografia, ele vai ter um total de 310 páginas. Com as bibliografia, esse número vai para 318 páginas, né? Então, não é um livro tão grande, mas também não é um livro tão pequeno. 308 páginas, aí 310 páginas é bastante, né? Para trabalhar só essa questão aqui. E eu achei sensacional. A capa dele, uma capa muito bonita, é brochura, tá? Não é capa dura. Eu vou dar um zoom aqui. Se os irmãos quiserem ler, é só estar pausando o vídeo e tá lendo aqui o que ele vai dizer sobre esse material, tá certo? Eu vou mostrar aqui o índice dele, abrindo aqui o material. A gente já vê aqui, né? Eleitos mais livres. Norman Geisler, eleito mais livres, né? Uma perspectiva equilibrada entre a eleição divina e o livre-arbítrio. A primeira edição desse material foi em 2005. Essa é a quinta reimpressão, né, de 2016. Os agradecimentos. E vem o sumário. Eu vou dar um zoom aqui para vocês poderem ler o sumário dele, né? Então, ele vai dizer quem está no comando, por que me culpar, né? As alternativas, evitando o calvinismo extremo, parte 1, evitando o calvinismo extremo, parte 2, evitando o arminianismo extremo, um apelo à moderação, que diferença isso faz, né? Aí vem novamente apêndices, né? Importantes pais da igreja que falam sobre o livre-arbítrio. Será que Calvino era calvinista? As origens do calvinismo extremado, respondendo às objeções ao livre-arbítrio. Seria a fé um dom exclusivo do eleito? Ele vai trabalhar todas essas questões aqui. Deixa eu virar aqui mais um pouco. Aí. Vou dar mais um zoom aqui para a gente estar acompanhando. Base bíblica para expiação ilimitada. Dupla predestinação. Uma avaliação dos cânones de Dort, de 1619, Jonathan Edward e o livre-arbítrio, a regeneração vem antes da fé, monergismo versus sinergismo,
calvinismo extremado e voluntarismo, né? Notas, listas de abreviaturas e bibliografia. Quem está no comando e tudo mais. Então, ele vai trabalhar todas essas questões. E o que é bem interessante é que ele vai mostrar nesse material que as expressões, né? Tem muitos calvinistas que não pode ouvir qualquer expressão, por exemplo, como eleitos, predestinados, Jesus morreu por suas ovelhas, Jesus morreu por sua igreja. Eles não podem ouvir essas palavras que eles já falam. Olha, tá vendo? Isso é calvinismo. Olha, tá vendo? Mas isso é um absurdo, porque essas palavras não são exclusivas ou uma exclusividade do calvinismo. Tanto o arminianismo, quanto o calvinismo, quanto o luteranismo, eles utilizam essas palavras. Não são essas palavras que provam se alguém é arminiano, se prova se alguém é calvinista, ou se prova que alguém é luterano, ou seja, que concorda com essas teologias. Mas o desenvolvimento dessas palavras, ou seja, como se dá essa questão da eleição no arminianismo, como se dá essa questão da eleição no calvinismo, como se dá essa questão no luteranismo. Então, são essas questões que vão dizer se aquela pessoa que está falando sobre ser eleito, sobre ser predestinado, sobre a morte de Cristo por suas ovelhas ou pela morte de Cristo pela igreja, se a teologia dele é arminiana, é calvinista ou é luterana. Como se dá essa questão e não pelo simples fato de alguém usar essas palavras, né? Por exemplo, eu sou um eleito, aí alguém vai dizer, pronto, você é calvinista. Não, isso é uma interpretação totalmente errada e errônea. Isso é uma apropriação indevida de termos que não são exclusividade nem de arminianos, nem de calvinistas e nem de wesleyanos e nem de luteranos. Isso não é exclusividade deles, de nenhuma dessas teologias, mas como se dá essa questão, aí sim, aí é exclusividade ou arminiana, ou calvinista, ou luterana, ou wesleyana, né? Então ele vai trabalhar todas essas questões. O que é interessante é que ele vai refutar muitas coisas que alguns arminianos que não compreenderam a teologia de Armínio, dos remonstrantes e até de Wesley, né? Então ele vai refutar algumas ideias errôneas sobre esse pensamento. Ele vai refutar ideias calvinistas também, muito mais calvinistas do que arminianos, né? Sobre aquela questão aqui no índice, que eu até mostrei, evitando o arminianismo extremado, eu estava lendo essa parte aqui, eu achei bem interessante a forma que ele vai trabalhar aqui essa questão. Eu vou abrir aqui, né, 117, para a gente só ter uma ideia do que ele vai falar aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó, evitando o arminianismo extremado. E aí eu falei assim, nossa, mas o que será que ele fala aqui, né? Será que ele vai contra o arminianismo, né? Mas não, ele não vai contra o arminianismo, mas ele vai usar aqui algumas pessoas que entenderam erroneamente o arminianismo. Na verdade, ele defende o arminianismo clássico. E aí, essas pessoas que fizeram essas questões errôneas, né, na questão do arminianismo, né, que entenderam errado o arminianismo, ele vai colocar no seu devido lugar e explicando, né? Então, aqui ele vai trabalhar todas essas questões. É um material muito bom. Você vai gostar bastante de ler esse livro, tá? E entender aqui como se dá essas questões, além de ter um viés também apologético, né? Ele vai trazer aqui um viés apologético, ele vai trazer muitas perguntas e respostas. Deixa eu ver se eu encontro aqui. A forma que ele vai trabalhar essas questões, eu achei assim bem interessante. Ó, ele vai trabalhar aqui, quer ver? Ó? Trazer aqui só para vocês darem uma olhadinha, né? Então, ó, evitando o calvinismo extremado, parte 1, né? Então ele vai falar aqui, ele vai trazer aqui uma tabela, né? Calvinista moderado,
calvinista extremado, uma tabela. Ele vai falar assim: a avaliação dos versículos usados para dar suporte à ideia da depravação total. Então ele vai trazer aqui, né, o versículo, né, inclusive até a versão que é utilizada. E depois ele vai dar uma resposta sobre esse versículo que é utilizado no extremado, né? Aquela parte extremada sobre o calvinismo. Então ele vai dar uma resposta sobre essa questão, como deveria ser interpretada. Então vem outro versículo, outra resposta e por assim vai. Então um material aí muito bom, excelente, que vale a pena você ter aí na sua biblioteca, na sua estante. E se você é um arminiano, mas não conhece muito bem essa questão de como é ser um eleito mais livre, esse material aqui vai te ajudar bastante. Você está entendendo isso e você vai perceber que não é só calvinistas que utilizam as palavras eleitos, predestinados, ou porque Jesus morreu por sua igreja, ou porque Jesus morreu por suas ovelhas, ou porque Deus Todo-Poderoso, e por aí vai, porque esses termos não são exclusividade calvinista, como alguns sugerem. Infelizmente, estão se apropriando de algo que não pertence a eles, né? Apesar da teologia deles, aí sim, desenvolver essa questão, mas a palavra em si não é exclusividade nem de calvinistas, nem de arminianos, nem de wesleyanos e nem de luteranos. Faz parte das 3 ou das 4 teologias aí que predominam o cristianismo, né? Ele vai falar sobre a soberania de Deus. Não é porque alguém fala sobre a soberania de Deus que é calvinista. Outra coisa também é muito mal interpretado por parte dos calvinistas e até mesmo por parte de arminianos. Alguém falou sobre essas questões, a pessoa já fala: nossa, ele é calvinista. Não, isso é absurdo. Isso daí não tem fundamentação. É porque os calvinistas falam tanto isso, só sabem falar isso, por assim dizer, né? Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano, só sabe falar isso, só. E aí todo mundo acha que porque uma pessoa fica repetindo várias e várias vezes uma palavra, acha que aquela palavra se tornou exclusiva daquela denominação, mas não é verdade, tá? E também arminianos que só sabem falar sobre livre-arbítrio, 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 e aí parece que qualquer um que falar que é livre-arbítrio, de livre-arbítrio, é arminiano. Não é assim que funciona também, né? Não é assim que funciona também. Então, esse material aqui vai te dar um entendimento muito bom, além de te dar aí também um amparo aí apologético, por assim dizer, nessa questão. Beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não é um livro caro, eu não me recordo quanto que eu paguei nele, mas eu não paguei caro, paguei barato nesse material. E vale a pena muito você adquirir ele se você está procurando alguma coisa escrita nesse viés, né? Eleitos mais livres, ok? Então fica aí essa indicação desse material de Norman Geisler pela editora Vida, ok? Então é isso aí, forte abraço, que Deus abençoe a todos.